Penumbra. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, mais um Penumbra hoje. E essa história veio por conta daquela história chamada Pacto. E hoje nós vamos trazer aí uma história de Dona Glória, a avó do Ronaldo. Quem me escreve é o Ronaldo. E é isso. Então, bora começar? Bom, é o Ronaldo que conta sobre a história que a avó dele contava e depois ele vai contar uma partezinha dele também. Bom, a Dona Glória teve uma infância aí muito difícil. Ela cresceu numa cidade do interior e era tipo o interior do interior, a roça da roça da roça daquele lugar. E era assim, tudo muito difícil, até mesmo faltava ali o que comer e tal. A mãe da Dona Glória faleceu durante o parto e o pai morreu cedo. Então, quem cuidou da Dona Glória ali uma parte da vida dela foi a madrasta. E chegou ali um momento que a gente não tem muitos detalhes sobre isso, mas que a Dona Glória, inclusive, vivia na rua. E ela dormia ali nas ruas daquela cidade quando ela tinha apenas aí 6 anos. Então, ela ficou um tempo aí meio que jogada, né, infelizmente. E ela começou a dormir ali na frente de um hospital. Ela ficava ali alguns dias pedindo comida e tudo mais, até que ela conheceu um médico que ficou meio que tocado com a situação e decidiu adotá-la. Mas esse adotá-la a gente vai discutir um pouco mais adiante. Ele levou ela para casa, ofereceu aí comida e um teto, mas por isso que eu falo que esse adotada ele depende um pouco, porque ele queria em troca que ela fizesse trabalhos domésticos para ele. Então, desde muito nova, ela começou a limpar, cozinhar e organizava a casa. E aí, assim, gente, mesmo sendo nova, e a gente pensa, né, uma criança, bem criança, nessa época existia muito isso, porque a minha mãe, por exemplo, com 9 anos, ela tinha que fazer comida para os irmãos e ela dizia que ela colocava tijolinho para ela conseguir alcançar o fogão e fazer a comida. Então, assim, eu não duvido, né, dessa realidade, porque realmente era uma realidade muito difícil, né? E que as crianças muitas vezes não tinham infância e tinha que se virar ali. Desde pequenos já eram pessoas que precisavam se virar e ser tratada como adulto. E aí ela acabou se tornando muito mais trabalhadora, empregada do que filha, né? Mas para ela, né, melhor ali do que ela ter ficado naquelas condições ali da rua. E por alguma ironia do destino, que a gente não sabe muito bem qual é essa, ficava do lado da casa de um tio da Dona Glória. Era um tio ali meio distante que, quando ela se lembrava, era um tio que era tão pobre quanto ela ali naquela época, e a vida dela teve essa reviravolta. E ali ela encontrou com o tio novamente, só que agora ela encontrou com o tio com um bairro melhor. Ele morava ali perto daquele médico. Esse tio demonstrava ter mais condições e aquisições. E ela, né, ficou um pouco surpresa ao ver ali as condições do tio, mas ela tinha o que fazer na outra casa, enfim. Só que ela começou a se aproximar da família do tio, ver o tio de novo. Esse tio conversava com o médico, então ficou ali aquela interação e ela acabava que ela começou a frequentar a casa desse tio que morava ali do lado. Só que com o tempo, a Dona Glória, a Glória, né, nessa época, criança ainda, ela começou a se questionar de onde que vinha, né, esse dinheiro do tio, porque ele cresceu assim, ela se lembrava dele necessitado tanto quanto ela. Mas, enfim. E aí, a Dona Glória chegou a relatar para o Ronaldo que
esse tio, ele não trabalhava, ela não via ele trabalhando, ele tinha essas posses. E assim, uma bela casa, um belo carro, cheio de aquisições ali na época, que era muito difícil e raro, porque numa cidade tão pequena, tão distante, que todo mundo tem ali a classe social bem abaixo, uma pessoa conseguir comprar um carro e ainda não é alguém que estava trabalhando, bom, um pouco suspeito. Passado um tempo, ela passou a ir lá para poder frequentar mais a casa, inclusive jantar com o tio, a ficar mais próximo dos primos. E esse tio, ele tinha esposa e um casal de filhos. Então, de vez em quando, ela frequentava ali aquela casa. Até, né, que a Glória, ela foi, passados tempos aí, foi envelhecendo um pouquinho e ela foi ficando com ainda mais maldade, não no sentido de ser má, né, gente? Mas de ver as coisas com um olhar aí mais questionador para tudo. E ela percebeu que esse tio, eu vou colocar o nome dele aqui de Josias, ele começou a ficar diferente. Ele tinha o olhar aí mais caído. E nas palavras, né, de Dona Glória pro Ronaldo aí, pro neto dela, ele começou a minguar. E ele começou a emagrecer muito. Ele era um cara robusto aí, gordinho, e ele foi emagrecendo, a pele foi ficando pálida, os olhos foi ficando fundo, a pele começou até a cair um pouquinho, e ele sempre ficava muito triste. E, assim, aquela sensação até que ele estava sendo drenado de alguma forma, né? E a Carmen, esposa desse tio, do tio Josias, também começou a ter sintomas parecidos e os filhos também. Vou colocar o nome dos filhos aqui de Leandro e Dora para a gente não se perder. Então, essa família toda começou ali a adoecer e a Dona Glória continuava, mesmo sendo jovem, questionando tudo aquilo, né? E percebia que eles estavam diferentes, que eles estavam adoecendo. E quando ela frequentava a casa, ela pôde perceber alguns objetos estranhos pendurados, um livro de capa estranha, com alguns desenhos estranhos. E naquela época, a Dona Glória não sabia ler. Então, ela não sabia dizer o que tinha, o que continha naqueles livros, mas ela conseguia ver isso tudo lá, algumas coisas escritas também em outros lugares. Ela achava tudo muito estranho, mas ela não sabia dizer, né, o que estava escrito, o que estava ali. E o Ronaldo, ao me contar essa história, ele até disse que talvez teria sido melhor realmente a avó dele não saber ler naquela época, porque vai que ela lia alguma coisa ali e acabava puxando alguma coisa pro lado dela, ler alguma coisa proibida ou algo do tipo, né? Tinha algo nessa casa que chamava muito a atenção de Dona Glória. Atrás da porta principal da casa, ela encontrou pendurado nessa parte de trás um fitilho de cetim desses que a gente amarra para fazer laço, sabe? Um preto, outro vermelho, e eles se trançavam, e no final dessa trança tinha um olho, isso mesmo, um globo ocular que parecia ser de algum animal. Teve uma outra vez que a Dona Glória, ela estava ali ajudando, né, a Carmen com as tarefas de casa, porque a partir desse momento ela também passou a ajudar o tio e a trabalhar na casa do tio, ela ficava ali tanto com o médico quanto com o tio. O médico quase não ficava em casa porque tinha que fazer plantões, esse tipo de coisa. Então, ela vivia na casa do tio e ela acabava ajudando, né? Fazendo ali as tarefas também. E ela percebeu que a tia dela, né? A Carmen, possuía ali, depois do pescoço, para baixo do pescoço, no braço e próximo à perna, algumas cicatrizes, umas marcas, que parecia também ter algo escrito ali, mas sabe quando a cicatriz ela fecha e ela dá o que a gente chama de queloide, que fica nesse alto relevo? Então, ela percebeu que essa mulher, ela tinha, essa tia dela, ela tinha isso por todo o corpo. E assim, ela tentava, né, meio que não aparecer tanto, mas
Ela usava saia naquela época, saias compridas, e dependendo do movimento que ela fazia, dava para perceber, e a Dona Glória, ela percebeu. E a Dona Glória, curiosa também, assim, sempre, ela chegou a perguntar para a prima, né, para Dora ali, o que tinha acontecido com a mãe dela, para a mãe dela ter todas aquelas marcas nela, desde o colarinho até próximo da meia ali, que ela usava no pé. E segundo a Dora, essas cicatrizes eram de uma promessa que a mãe dela tinha feito. Mas a Dona Glória, mesmo assim, nova e tudo mais, mesmo com tudo que ela passou, principalmente na cidade pequena, ela ia às missas e ela frequentava muito, aprendia muito ali daquilo que o padre falava, e ela percebeu que aquilo nada tinha a ver com promessa. Então ela ficou ainda mais encucada, mas ela percebia também um pouco de incômodo quando ela questionava algumas coisas. E ela sempre percebendo ali que a energia da casa era um pouco pesada, mas enfim. Passado um tempo, a Dona Glória já estava aí com aproximadamente 12 anos. Ela ficou sozinha com a Dora dentro de casa e ela aproveitou desse momento para questionar a Dora novamente e dizer para ela: olha, Dora, eu sei que o que tem essas marcas na sua mãe não é promessa coisa alguma. Eu quero entender o que aconteceu, por que ela tem essas marcas. E aí a Dora acabou falando ali e revelando, parecia também que ela não estava aguentando mais segurar, sabe? Que os pais dela tinham feito pacto, que eles haviam vendido a alma deles em troca de toda a riqueza da família. Mas até onde ela sabia, a Dora sabia, eles não sacrificaram nenhum animal, nenhuma pessoa. Eles deram a própria alma em troca dessa riqueza. Passado mais algum tempo, a Dona Glória, ela viu ali aqueles familiares dela cada vez mais se definhando, emagrecendo, parando de comer, parando de ter vontade, até que chegou um ponto onde toda aquela família faleceu de magreza mesmo, de não conseguir comer, não conseguir nada. E muito provavelmente eles buscaram ali tratamento, mas não existia muito o que fazer e toda a família foi embora. E a Dona Glória, ela relatava, né, ali pro Ronaldo, que era por conta de que toda a família usufruía daquele dinheiro e que a Dora tinha falado isso para ela uma vez, que o preço ia vir para todo mundo que usufruiu do dinheiro, ou seja, toda a família acabou falecendo naquela época. E depois de um tempo também, quando a Dona Glória ali tinha os seus 15 anos, ela decidiu se afastar daquela vida com o médico e ela foi aí para um convento, onde ela ficou aproximadamente até os 18 anos dela, para mudar, né, o rumo da vida dela e tudo mais. E aí, né, depois de mais ela contou toda essa história para o Ronaldo. Acontece que, quando o Ronaldo aí já estava adulto, ele ouviu essa história da avó com detalhes, sempre ouvia, né, a avó comentando algumas coisas assim, e ele ficava intrigado, e esse relato marcou muito ele, ficou ali na cabeça dele, né, tudo isso que tinha acontecido. E ele percebeu uma coisa. Há tempos atrás, ele tinha um primo que era assim, esses primos que a gente tem na família da gente, mas que a gente não tem tanta convivência assim, que o nome dele era Martin e que ele tinha também um estilo de vida, uma condição financeira muito pouca. Não tinha muita condição financeira, era muita dificuldade, também tinha dificuldade para trabalhar, para ter o que comer ali dentro de casa. Até que um determinado dia ele entrou em um bolão com os amigos dele do trabalho e ele ganhou nesse bolão junto com os amigos que teve que dividir e fez uma bolada. E pouco tempo depois, ele adquiriu uma nova bolada. Ele ganhou novamente aí nesses sorteios de loteria. E ele ficou ricaço. Ele comprou uma empresa, ele comprou uma casa, comprou carro,
comprou uma outra casa e colocou de aluguel para ter uma renda extra ali. E as coisas começaram a fluir. E nessa casa era Martin, a esposa Stella e as duas filhas que eram gêmeas, Paula e Patrícia. E assim, logo que ele ganhou, que ele fez essas aquisições, ele ficou muito tempo sumido, recluso, não recebia ninguém na casa deles. Ele também não participava de outras coisas, eles ficaram bastante tempo sumidos dentro de casa. Até que um dia o Martin, primo do Ronaldo, chamou ele para ir até a casa tomar um café. E aí as pessoas voltaram, né, a frequentar mais a casa deles, porque eles passaram a convidar e tudo mais. Quando o Ronaldo entrou na casa, ele já viu que tinha um clima meio estranho assim, e a casa cheia de luxo, mas tinha um ar um pouco pesado, sabe? Só que ele reparou que a prima Stella, né, a esposa do Martin, ela tinha aquelas mesmas cicatrizes que a avó dele tinha reparado lá anteriormente naquela primeira história que eu trouxe. Então ele ficou com aquilo na cabeça e ele viu que ela estava abatida, ela estava com a cabeça raspada. Ele observou tudo aquilo, ficou ali, mas tomou café lá com a família, enfim. E assim, no momento dele ir embora, a casa ela tinha duas portas, a da cozinha e a principal que dava para a sala. Quando o Ronaldo entrou e ele chegou lá pela porta da cozinha, porque o pessoal estava indo tomar café, né, uma área mais aberta e tal, então ele chegou por lá. Na hora de ir embora, ele já foi direcionado para sair pela porta principal. E a porta principal, quando ele chegou na sala para poder se despedir, para poder ir embora, a porta já estava meio que escancarada, assim, totalmente aberta. E na hora de ele ir embora, ele sentiu um vento vindo por trás dele que fechou a porta com tudo. Ele disse que lembra exatamente do barulho que a porta fez na hora, porque a porta fechou e para ele foi como um barulho de chuva, sabe? De trovão durante a chuva, aquele barulho de raio de uma vez assim. Ele se assustou e atrás da porta ele viu um fetilho vermelho com outro preto trançado e no final ele viu ali aquela bolota que ele deduziu que era o olho de um animal. Na hora, ele lembrou da avó dele e da história que a avó dele contava. O corpo dele se arrepiou inteiro e ele foi embora. Mas, passado o tempo aí, a fortuna, né, de Martin começou a desmoronar. Do nada, o carro que ele tinha comprado enferrujou de uma forma inexplicável, mesmo com ele utilizando o carro todos os dias, guardando adequadamente, o carro simplesmente se deteriorou sozinho, do nada. A casa que ele tinha comprado de aluguel começou a ter uma infestação de mofo, que mesmo com reformas, trocas, colocava azulejos, nada parava, os azulejos caíam por conta do mofo e a casa ficou infestada com aquele mofo e mesmo com reforma, nada fazia parar. E a empresa que ele havia comprado em pouco tempo faliu. Era como se o dinheiro tivesse ali acabado e, ao meu ver, até amaldiçoado de certa forma. Para pegar mais detalhes, eu conversei com o Ronaldo e ele também relatou que outras pessoas que chegaram aí na casa de Martin via sombras, vultos, luzes piscando o tempo todo na casa, independente da hora, da data, as luzes elas sempre piscavam e eles viam ali vultos e tinha uma energia estranha dentro da casa. Teve uma vez que o Ronaldo chegou aí na casa deles, né? E eles foram ali fazer uma limpeza naquela parte do mofo e o Ronaldo chegou lá e acabou auxiliando eles. Mas que a prima dele falou que era algo assim, muito de repente. Eles limpavam o mofo no dia, no outro a marca já estava toda lá de novo. Ela chegou a perder móveis que mofaram e apodreceram com dias.
trocavam os móveis e os móveis apodreciam de novo. Então, tava tudo muito estranho, se deteriorando muito rápido, sabe? E aí, na minha conversa com o Ronaldo, eu cheguei a trazer alguns pontos para ele, né? Para quem aí acredita em reencarnação, quem sabe o Martin e a Stella, que é a esposa dele, não eram a reencarnação de Josias e Carmen, que vieram com uma nova oportunidade na vida para poder aí seguir outros caminhos, ter outros recomeços, mas que em um mesmo cenário eles fizeram as mesmas escolhas. E assim, a característica da família, né, ter o pai, a mãe, as duas crianças, ela veio igual. E o destino, né, acabou fazendo coisas parecidas até onde a gente sabe, né? Até onde o Ronaldo me contou. Bom, durante a nossa conversa também, o Ronaldo disse que com o tempo ele descobriu que tudo aquilo, né, aquela mulher ali tá careca e com aquelas cicatrizes, se tratava de uma espécie de ritual que eles utilizavam desse ritual para poder fazer e que com o punhal, o que eles faziam? Eles matavam um animal com esse punhal e com esse mesmo punhal eles escreviam no corpo dessa mulher. E aí eu me pergunto, por que não da mulher e não do cara, né? Para começar por aí. Mas essa raspagem de cabeça também, eu já ouvi sobre outros rituais onde que precisa ter a cabeça raspada. Então, talvez quando ele chegou ali, ela tinha finalizado aquele ritual dela e ela precisou raspar a cabeça e ficar com aquelas marcas no corpo. E agora, uma ideia minha também é que o olho daquele animal que ficava atrás da porta pode ser o olho do animal que foi sacrificado para que aquilo fosse feito. Apesar de que Dona Glória ficou sabendo ali pela Dora na época que não tinha realizado nenhum tipo de morte, talvez os pais não queriam falar para os filhos que houve sim um sacrifício de um animal e talvez o animal foi sim realmente sacrificado para tudo isso. Ao mesmo tempo, eu também tenho uma teoria que pode ser sim que Martin e Stella tenham se arrependido de tudo que aconteceu. Pode ter acontecido alguma coisa no meio disso tudo que fez com que eles se arrependessem e talvez não fizessem mais parte desse ritual e por isso que eles perderam toda a fortuna deles. E até hoje, segundo Ronaldo, eles não aparentam ter nenhum tipo de doença ou estar aí se deteriorando como aconteceu ali com aquela primeira família. Lembrando que isso aconteceu na mesma família, assim, né? De gerações, passado um tempo e aconteceu. A avó do Ronaldo hoje, ela não está mais entre nós, ela já faleceu, mas ele acredita que talvez ela poderia ter tido essa mesma teoria também, que eles faziam parte da mesma família. Ela poderia ter trago mais detalhes, mas, né, ele só trouxe aqui o que ele se lembra da avó contando. E é isso, né? Para quem acredita em reencarnação, que é uma das minhas teorias, pode ser que realmente essa família, porque veio da mesma família, tem ali a mesma linhagem que a gente coloca assim, tem a mesma estrutura. Talvez eles tenham, né, recebido uma segunda chance para ter uma nova oportunidade e a gente não sabe se eles se arrependeram ou não. Qual é a opinião de vocês sobre isso? O que vocês acreditam nisso tudo? Eu quero a opinião de vocês nos comentários e lá no Telegram, me falando as teorias que vocês têm a respeito dessas histórias, se vocês acham que foi reencarnação ou não, se vocês acham que eles estão perdendo a riqueza justamente porque eles se arrependeram. Essa família ela é viva até hoje, não pude trazer maiores detalhes aqui também, né, justamente por isso, mas é isso. Se você tem uma história parecida ou quer contar algo do tipo para mim, escreva para boracomeçarpodcast@gmail.com. Para as histórias intergalácticos, penumbra, recomeço, declaração, eu vou deixar aqui em aberto para que você traga uma história que não necessariamente precisa ser sua. Pode ser de terceiros, pode ser algo que você ouviu falar, um casal que você admira, alguém que você admira que você quer trazer no Recomeços, ou alguma história que você ouviu falar para trazer sobre o penumbra, porque essas histórias acredito que não tem tanta intervenção assim. É claro que um radioativo, um deu ruim, eu não vou permitir que traga a história de terceiros. Mas essas histórias aí que são
de amor, declaração ou de mistério, vocês podem trazer para mim que a gente conta aqui, mesmo que não seja um relato seu que você tenha vivenciado, assim como o Ronaldo trouxe aí a história da Dona Glória, a avó dele. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!